Muito boa noite, pessoal. Somente me apresentando um pouco para vocês que estão chegando agora aqui no perfil do ADMKT. Nós somos um laboratório, tá, de pesquisa em Marketing e Data Analytics. Tá? O objetivo principal aqui do nosso laboratório é pegar todas essas preocupações, todos os desafios que nós temos na área de marketing, obviamente também fronteira, né? Eu posso pensar em comunicação, finanças, todas essas outras áreas, acaba sendo nosso grande interesse. E obviamente a nossa perspectiva é tudo aquilo que efetivamente nós estamos nos baseando nos estudos, né, na ciência de maneira geral, em que a gente tenha facilidade para que a gente consiga aplicar isso para chegar na perspectiva gerencial. Esse é o grande desafio. E dentre tudo que o ADMKT está fazendo, e muito em breve nós vamos estar compartilhando com vocês também algumas novidades. O ADMKT vai fazer agora em abril 10 anos de existência. É um dos projetos em que eu particularmente tenho muito orgulho de todo mundo que passou por aqui, de todas as formações também que efetivamente já chegaram até aqui. Nós temos nesse momento agora um momento bacana para a gente conseguir entender um pouco como que o marketing de fato vai ter impacto por meio de uma das suas abrangências, né? E obviamente o DMKT também trabalha numa dessas. Efetivamente, nós estamos agora falando um pouco, né? Coloquei na segunda-feira, acho que foi bem bacana o alcance, também todas as interações que eu recebi sobre o nosso MBA, tá? Que é MBA em Marketing Estratégico. E algo que me chamou bastante atenção, né? Toda a interação que acontece aqui no perfil necessariamente passa por mim. Eu faço questão de responder, de interagir, para entender a melhor forma com que a gente consiga realmente gerar aí uma contribuição para todos vocês. E aí uma das perguntas em que chegou para mim em quarta-feira foi um questionamento que eu acho interessante a gente discutir nesse momento de excesso de informação, em que eu consigo um treinamento pelo YouTube, eu consigo treinamento em outras plataformas, em que o aluno fez o seguinte questionamento: mas qual que é a vantagem? Se eu já tenho uma empresa, por exemplo, se eu já tenho muita experiência de mercado ou não, em fazer o MBA? Porque o MBA ele tem uma perspectiva, né, não só o nosso em marketing estratégico, mas também todos os outros, em que, obviamente, nós temos uma perspectiva de trabalhar com a maneira aplicada. Tá? Então, professores aqui do nosso MBA, que são não só professores, ou seja, de fato, de carreira, mas também são empresários. Tá? Então, o Ciro, por exemplo, que está até nos Estados Unidos agora se capacitando ainda mais, que é da Enredo, o André também, que é um gestor que atua em São Paulo, o Johnny, que trabalha conosco também, que é um consultor internacional. Então essa perspectiva eu acho que é legal para de fato conseguir mostrar para vocês por que o MBA realmente é relevante. E assim que eu tive essa provocação, eu falei, poxa, acho que é hora da gente começar a discutir algumas, uma palavra bonita que eu brinco com os alunos, mas falácias sobre isso, que é realmente a contribuição do MBA na formação, mas também não só de quem já tem, digamos, trabalha numa empresa, mas também que tem uma empresa. E o ADMKT já teve, né, como eu falei para vocês, são 10 anos de trajetória, nós já tivemos um outro projeto de MBA também, e um dos alunos que acabou se destacando bastante é o André Monteiro Beleza. Ele é um dos sócios do Bistrogonoff. Se vocês não conhecem, recomendo que vocês conheçam, um restaurante muito bom aqui em Goiânia. E nas discussões que nós tivemos ao longo do projeto, mostrou-se muito claro para ele a contribuição do MBA. Eu falei, poxa, acho que seria uma forma de conseguir mostrar para vocês que estão refletindo se vão fazer, por exemplo, ou não um MBA, se vale a pena se especializar ao longo desse período, se vale a pena ou não. O André chegou aqui, eu vou convidá-lo para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa perspectiva. Tá? E, por favor, fiquem super à vontade para vocês poderem enviar dúvidas, questionamentos, não só nessa perspectiva, pessoal, do marketing estratégico do nosso MBA, mas também na nossa carreira, pensando aqui com profissionais de marketing. Grande André, tudo bom? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, perfeito aqui. Bem, André, então, primeiramente, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com o pessoal. O Gustavo também, que foi aluno que já do ADMKT, está aqui. O Vinícius está chegando. Muito obrigado a todo mundo que estiver chegando. Se, por favor, vocês puderem ajudar também, clicar aqui no aviãozinho, já indicar para os amigos de vocês esse nosso bate-papo aqui. O nosso objetivo é que a gente comece a fazer essa conversa sobre diferentes perspectivas com maior frequência aqui no perfil, para que a gente, de fato, consiga trazer para vocês aí o que realmente está tendo impacto efetivo na nossa área aqui de marketing. Então, André, eu estava comentando aqui com eles
ah, o ADMKT fazendo aí 10 anos de atividade, agora em abril, em que uma dos braços, ou uma das perspectivas que o ADMKT tem, que é um laboratório de ensino e pesquisa, né, em Marketing Data Analytics, é justamente a perspectiva de ensino. E um dos projetos que nós já tivemos aqui de MBA, você foi inclusive da primeira turma desse projeto. E talvez um dos grandes benefícios é que você começou também a aproximar um pouco mais do ADMKT e da Universidade Federal também, de maneira geral, justamente por ver vantagem nessa formação e obviamente, todo o conhecimento que isso está levando, numa perspectiva que isso não discute muito, né? Ou seja, quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de uma formação de MBA, de especialização, ela não é só necessariamente para quem está trabalhando nas empresas, como, digamos, contratado ou servidor, mas também para quem tem uma empresa, que é uma perspectiva diferente. Por quê? Muitas vezes, né, André, quando você, no teu caso, para até já te passar a palavra, você tem muito mais autonomia para simular e testar tudo que você quer fazer. Só que, obviamente, o risco fica muito maior. E aí, durante essa semana, até agradecer a todo mundo, na segunda-feira eu fiz um vídeo explicando um pouco da formação curricular do MBA. E uma provocação que eu recebi de um aluno que eu achei bem legal, André, foi assim, foi por isso que eu te contato, que eu acabei te ligando para falar sobre isso. Que foi assim, legal, eu acho que o MBA é bacana, são aí praticamente 24 meses, professores que vão vir do Brasil inteiro. O curso tem 3 pilares, que é uma perspectiva de formar as habilidades do profissional, pensar na inteligência de mercado, depois de marketing estratégico. Mas se eu tiver um negócio, por exemplo, será que mesmo assim ainda vai valer a pena para que de fato eu faça o MBA? E aí, André, eu queria inicialmente, se você puder um pouquinho se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, da sua formação, para a gente tentar levar essa discussão aqui para o pessoal. Então, legal. Obrigado aí pelo convite, Ricardo, mais uma vez. Estamos juntos sempre nessa caminhada. Faço sempre muita questão de participar desse tipo de evento, né? Até para conseguir dar a prática, né? Porque às vezes a gente fala muito aí de como vai funcionar e as pessoas às vezes não têm uma noção de como isso funciona no dia a dia, que é talvez uma grande angústia aí de quem vai ao mercado do conhecimento, né? Buscar ferramentas para otimizar seu negócio, a prestação de serviço, enfim. E às vezes a gente fala muito de negócio e a gente tem a sensação que é só o comércio de uma forma geral, e não é, né? A gente tem aí diversas área médica, área esportiva, a própria área de alimentação a que eu atuo, a sua própria área, porque o ADMKT ele nada mais é que um braço, né, da universidade para buscar outros direcionamentos. Então, eu gosto muito disso porque acho que a gente precisa se ajudar de uma forma geral. E assim, escutando a sua fala, a primeira coisa que me vem à mente é que muitas vezes a gente não pode. Eu fiz o MBA, eu participei, e ele me acostumou mal, né? O MBA, o lado bom, ele me acostumou muito mal, porque agora eu tive uma mudança de chave, né? Eu virei a chave completamente. A gente tem algumas discussões sobre isso, e eu já não consigo ver mais o marketing como eu via antes. Então hoje eu já não consigo fazer uma estratégia de venda ou uma ação sem conseguir ali orientar quais serão os pontos que eu vou conseguir analisar para eu tomar uma decisão e é o efeito cascata do negócio, né? Então, assim, muitas vezes ali o MBA, ele tem os módulos, né? Então, tem módulo disso, módulo daquilo, o professor que vem daqui, o professor que vem de lá. E aí, se eu consigo olhar e gosto de falar isso, a gente tem que olhar um pouco mais adiante. Então, não é só a questão de você entender aquele módulo e tirar uma nota boa e pegar o certificado do MBA, né? Porque eu acho que o certificado diploma por diploma, né? A gente consegue aí em qualquer lugar. Mas para mim, especificamente, eu sou formado em administração, né? Eu formei pela Católica e fiquei um bom tempo aí sem estudar de fato, né? Eu fui estudar a prática quando eu abri o restaurante e fui para o mercado e fui aprender ali algumas coisas na prática e sofri muito, assim, sofri demais nos primeiros anos de empresa. Sofro ainda hoje, mas hoje eu já consigo aí ter um pouquinho mais de conhecimento para sair mais fácil do problema. E aí, quando a gente pega o módulo, então, sei lá, vai ter um módulo lá específico de redes sociais.
Beleza, cara. Não importa tanto se você vai tirar 10 naquele módulo ali ou não. O negócio é você entender qual que é o sentido do MBA de uma forma geral. Então, assim, eu falo que me deixou mal acostumado, que hoje tudo que eu vou fazer, eu quero medir o dado, né? Eu quero falar assim, beleza. A gente escuta muito no mercado de alimentação, a gente escuta muito assim, pô, o cara tá rachando de vender. E eu fico intrigado com essa expressão, né? O que é rachar de vender, cara? Que vender muito não quer dizer nada, né? Não quer dizer que o cara tá tendo lucro, não quer dizer nada. E aí eu falo assim, rachando quanto? Quanto que ele tá vendendo? E aí a gente começa a analisar as coisas pontualmente e aí a gente vai vendo que não é muito bem assim. E aí se você não tem dados, né? Você tá aí navegando em mares desconhecidos. Então, da minha parte, assim, eu sou suspeito para falar a gente a gente se conhece e não é por isso que eu estou aqui, porque de fato eu indico sem medo, porque para mim fez muito sentido, está fazendo sentido. O bistrô era uma barraca na Feira da Lua, que se tornou um restaurante, que se expandiu para um outro restaurante ainda maior, que fechou o restaurante, que apanhou, que errou, que deu vários passos para trás, às vezes deu poucos para frente, mas hoje, né, com 10 anos de mercado, a gente está dando muito mais passos para frente do que para trás, e eu devo muito a isso, a análise constante do que está acontecendo na empresa enquanto informação. Então, hoje, ó, vou te dar um exemplo. Eu estava, antes da live agora, eu estava numa reunião com o nosso sócio investidor. E a gente estava, né, levantando alguns números do projeto de franquia que eu estava estudando e eu mostrei a projeção para ele e tal, e ele, pô, mas você está usando só dois produtos como referência, que no caso seria ali o estrogonofe de frango e o de carne. E aí eu apresentei para ele por quê, né? Porque, na verdade, eu tinha um número que o peso desses dois produtos era muito relevante dentro do faturamento e por isso eu podia usar ele a título de projeção. Então eu fiquei meio viciado aí, né, nesse negócio, cara. E hoje tudo que tem que fazer tem que levantar uma projeção ali para tentar entender como que eu vou medir o dado para eu tomar uma decisão ali na frente, se esse produto vale a pena, se ele não vale, se eu corto, se eu não corto e que tipo de estratégia vai me ajudar a otimizar o resultado lá no final. Tem uma responsabilidade essa fala, mas aproveitar e convidar o pessoal, todo mundo que estiver entrando aqui, fique à vontade de mandar perguntas aqui para a gente poder interagir um pouquinho mais nessa perspectiva de como que o marketing, mas obviamente também uma formação na área efetivamente vai contribuir para que você incremente, né, a tua tomada de decisão. É interessante quando o André fala dessa questão de diferentes disciplinas, eu acho que, né, André, talvez o grande vantagem, por assim dizer, de você fazer MBA é que você já vai trabalhar com conteúdo muito mais direcionado. Por exemplo, tanto o André como eu, nós somos administradores, né, na graduação. É interessante, beleza, você vai acabar vendo um leque, você vai ver o mundo inteiro ali dentro. Você vai ver finanças, produção, RH, e chegar, obviamente, você começa na tua carreira a tentar dar um rumo na perspectiva. Só que, aí, André, uma provocação. É interessante que, de maneira geral, quando eu faço uma pergunta nas aulas para os alunos, o que é marketing, o aluno vai falar assim, é venda. Só que quando você tem um negócio, e aí o MBA acaba tendo essa perspectiva de mostrar que estudar só o marketing não vai te ajudar. O marketing é fronteira. Ele precisa de uma relação com o RH, porque eu preciso entender as pessoas que estão comigo. Eu preciso trabalhar com a perspectiva financeira, porque eu tenho que analisar. Eu tenho que trabalhar com a estatística, porque eu vou começar a medir. Como é que você vê, André, o marketing hoje, de fato, atuando na tua realidade? Por exemplo, você falou de ser pequeno e hoje está no processo de expansão. A gente estava conversando nessa mesma reunião com os investidores, a gente estava conversando muito sobre a perspectiva do valor da marca, né? Porque muitas vezes vou dar o meu exemplo, né? A gente está indo para o franchising. E aí há quem diga, né, que para o franqueador, né, a pessoa que está franqueando a marca, cara, pô, mas seu negócio é legal, seu negócio está estruturado, por que você não abre lojas próprias? Então, assim, quando a gente parte do pressuposto de que existem duas vertentes aí, né? Que é a tangível, que seria a operação, né? E a intangível, que é o valor da sua marca ali dentro do mercado, né?
Então, assim, partir para... Quando eu pego o marketing de dados mesmo, quando eu pego ali a parte prática, como que o marketing influencia diretamente na expansão da minha empresa, você precisa entender, como hoje eu tenho sócio investidor, então a palavra valuation bate toda hora na minha cabeça, né? Então, cara, quanto que vale hoje? Quanto vai valer se a gente abrir tantas lojas? Quanto que vai... E aí é um trabalho de formiguinha, né, cara? Porque às vezes quem está de fora olha e fala assim, eu escuto muito isso, assim, o André, você deveria fazer isso. Agora, por exemplo, está tendo a guerra na Rússia lá e teve um restaurante lá em São Paulo que falou que não vai vender mais estrogonofe porque estrogonofe é um prato russo, né? E aí eu falei assim, pô, os caras são gênios, né? Eles conseguiram aproveitar o gancho aí para dar um up na marca dele. Eu não acho que é bem assim, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar muito do que a marca pode oferecer enquanto experiência. Então, hoje, uma coisa que eu foco muito dentro do Bistrogonoff, a gente vende um prato que é popular no Brasil. Então, assim, prato por prato, tem vários concorrentes nossos que vendem, né? E hoje, quando a gente vai adotar, assim, pô, eu poderia vender um outro tipo de produto lá, porque, pô, já tem uma estrutura e é fácil pra gente. A gente tem uma estrutura, tem um know-how de operação. Vamos colocar um prato lá diferente, lá, sei lá, uma feijoada. E eu sempre fui muito contra isso. Porque eu acho que é onde a gente está falando de marketing. Não está relacionado só com o que você vende, porque se você colocar lá, vai vender. Né? Porque é comida, cara. Comida sempre tem alguém que gosta mais de um prato ou de outro. Mas eu sempre bati muito o pé com relação a isso para tentar entender assim, ó, quem sou eu, né? Qual que é a essência da minha marca? Você falou do Ciro. O Ciro participou ativamente aí do processo de criação da marca do Bistrogonoff, a empresa dele, que quem criou a marca, na verdade. E a gente fala, quando ele falava isso lá atrás para mim, eu pensava assim, confiei demais nele. Falei, cara, o cara sabe, ele tá falando e eu vou na dele, claro. Mas eu te confesso que eu ficava meio perdido, sabe? Eu falava assim, putz, o Cirão falava para mim lá assim, não, é a essência da sua marca, o tom de voz da sua marca, é a linguagem da sua marca, falava de branding, e, cara, eu ficava perdidão. E hoje, cara, tudo isso faz muito sentido, né? Porque a gente está construindo um conceito, né? E aí não é aquele clichê de eu estou fazendo um novo conceito. Não, eu estou fazendo um novo conceito, não. Estou criando um conceito de fato. Qual que é o conceito? É o estrogonofe ali de maneira bem rápida. É o fast casual, né? O fast food de estrogonofe. Então, acho que o marketing para a gente, nesse sentido, ele vai muito, mas muito além do que é a propaganda ali para vender mais, né? É mais uma maturação da marca, mais uma exposição da marca perante o que as pessoas enxergam. Então, hoje eu fico muito feliz de escutar de amigos, de pessoas conhecidas, falar assim, cara, quando eu tô com fome ou quando eu tô com pressa, é bistrogonofe. E isso me deixa muito feliz, porque eu acho que isso transcende aí a venda, né? É algo que a gente está conseguindo colocar na cabeça do consumidor sobre quem somos nós. Interessante quando você apresenta até a evolução. Basicamente, como você falou, diretamente você está falando que o marketing, né, ele é composto por um branding, né, ele é composto pelo custo, ele é composto para as pessoas que estão envolvidas, ele é composto por uma pesquisa de mercado, também uma preocupação de você, de alguma forma, manter a captação e tudo mais. Que, bom, obviamente, tudo isso é fronteira quando a gente começa a pensar no marketing. E aí, talvez uma das grandes vantagens, né, de você estar fazendo o MBA, de você estudar uma perspectiva, é que ao invés de você ter que ter múltiplos conhecimentos totalmente espalhados, você vai verificar como é que isso tudo vai juntar numa perspectiva do marketing. Sim, Com com certeza. Para a gente é interessante todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas o último conceito de marketing lá de 2013, numa associação norte-americana, é que o marketing nada mais é do que gerar valor. Então é bacana quando o André fala assim que alguém reconhece que está com fome, o estrogonofe, a pessoa reconheceu, obviamente, não só o valor nutricional do alimento, mas também que ele, de fato, ele está saciando uma perspectiva de experiência. E essa perspectiva de experiência, ela pode vir por diferentes pontos. Então, exemplo, né, quando, né, André, quando a gente começa a falar sobre físico digital, eu posso trabalhar com a perspectiva do design de serviço, como é que eu vou entregar esse produto. A embalagem também acaba sendo pensada.
E obviamente que tudo isso vem muito, né, André? Você podia contar um pouquinho da tua história, como é que isso veio, você tem esse conhecimento agregado, finanças com as outras áreas, como é que isso acabou te ajudando a tomar a decisão no dia a dia? Eu sempre conto uma história para os alunos, aproveitar e compartilhar com vocês, e o André tem sido um baita de um parceiro aqui. Os alunos acabam estudando muito a empresa dele. E é legal porque sempre quando as pessoas apresentam ideias, o André fala assim: você colocaria o seu dinheiro nisso? E é legal para você, de alguma forma, você conseguir sentir aquela perspectiva do marketing, mas obviamente ela é muito mais real ou aplicada. E aí, com o conhecimento que você teve, André, do MBA, como é que você consegue integrar agora quando você pensa, por exemplo, na expansão, lançamento de novo produto? Como é que isso impacta seu dia a dia? É, assim, eu queria só até citar uma outra coisa que eu acabei esquecendo, porque quando a gente fala de marketing, a gente também esquece de falar de endomarketing, né? Então, assim, trabalhar a imagem da sua empresa para dentro, ela faz muita diferença, e aí eu vou puxar a sardinha de novo para os dados, né? Porque quando eu vou lá e faço uma análise do turnover, da rotatividade dos meus funcionários, eu vejo que ela é baixa comparada com outros restaurantes, porque aí eu já consigo, eu já levo lá para o RH o negócio, né? Falo assim, cara, ó, acho que a política que eu estou adotando aqui de trabalho, de não um plano de carreira propriamente dito, porque é uma empresa pequena para ter um plano de carreira muito grande, mas a gente vê o quanto isso é, faz sentido, né? Então serve como uma análise até para mim mesmo. De falar assim, bom, acho que eu estou tratando as coisas de forma correta. Eu acabei fugindo aqui, cara. O que você perguntou? Desculpa. E aí tem essa perspectiva, né, que o marketing está gerando esse valor quando você está tomando a sua decisão. E aí, obviamente, quando pensando como cabeça de empresário, você não vai pensar só em vender um produto, mas tem que pensar na experiência do consumidor, negociação com o Sim. fornecedor, você tem que Uhum. verificar o equilíbrio entre você vender para um aplicativo e vender na loja física. Como é que esse conhecimento, e aí tentando pegar um pouco dessa experiência a partir Uhum. dos estudos, como é que ele impacta na sua decisão, nas suas estratégias do dia a dia? Bom, partindo da parte prática, Ricardo, assim, eu trabalhei, eu sempre falo assim, eu tenho 34 anos, eu acho que eu ainda tenho muita coisa pela frente, mas nas experiências que eu tive em outros trabalhos, né, outros estágios que eu fiz, e até na própria Feira da Lua, que foi onde a gente começou, a gente vê um cenário que é, assim, a faculdade, né, de uma forma geral, é como você falou, ela é muito ampla, né? Então, eu digo isso assim, faculdade, o próprio MBA aqui que a gente está falando, ele vai depender muito de como você vai aproveitar isso, porque nenhum erro, cara, eu acho que nenhuma tentativa ela é em vão se você entender que o erro ele te aponta o outro, ele te aponta ali, ó, aqui não vai. Você já descarta uma possibilidade. Conversando com os meus sócios investidores lá, o Ademar, a gente conversa muito, o grupo do qual o Bistrogonal faz parte, é um grupo com quase 300 lojas no Brasil, né? Então acho que são 16 estados, se não estiver enganado. E ele fala muito, André, não tem muita fórmula secreta, cara. A gente vai aprendendo, né? A gente estuda, a gente busca conhecimento, faz curso, faz MBA, faz especialização, faz mestrado, faz doutorado. Mas tem coisas que só a prática vai te ensinar e tem gente que acha que isso às vezes é errado, né? Teve uma turma que eu peguei e alguém perguntou isso sobre ser escravo do negócio. Eu falo, cara, em algum momento você tem que ser escravo do seu negócio para você conseguir entender tudo que acontece lá dentro. Então, hoje, eu consigo ficar mais fora da empresa, mas diante de qualquer problema, eu sei a solução, porque eu já tive lá dentro do problema. Então, eu acho que, por mais conhecimento que você procure, a prática ela é muitíssimo importante. Quando a gente fala de prática, não é assim, ah, não, eu já fiz isso aí algumas vezes, eu já trabalhei em tal empresa e é suficiente. Não, cara, eu acho que a prática ela leva à perfeição. Então, a pessoa que às vezes acha assim, não, eu já fiz muito disso, eu já sei como funciona, cara, sempre tem algo que vai te surpreender de alguma forma. Então, vou dar mais um exemplo meu, pessoal. A gente vem numa toada financeira legal, assim, apesar da pandemia, a gente conseguiu se recuperar, não sofreu tanto. E aí, quando veio fevereiro, que é um mês curto, por 2 dias assim, eu dei uma assustada ali com as contas, assim, falei, ué, mas
que aconteceu aqui? E aí eu olho ali, olho de cá, entro no Google ali e falo, cara, isso aqui eu não sei. Como é que é? Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Então é muito assim, é, a gente precisa ser empreendedor não só nos negócios, né? Mas sim, de procurar também ver é, que pode se encaixar dentro da sua empresa. Eu sou muito, muito convicto do que eu vou te falar aqui com relação ao MBA, por exemplo. Eu acho que uma vez que você entrou, que você estudou, você só não aproveita se você não quiser, né? E aí há quem diga que, mas na minha empresa eu não consigo aplicar isso daqui. Na minha empresa eu não tenho autonomia para aplicar isso daqui. Ou até mesmo eu poderia falar, cara, essa parte aqui, Ricardo, é o que a gente conversou sobre RH, não dá para aplicar lá no Bistrogonov. Cara, e daí que não dá para aplicar? Você está aprendendo um caminho que talvez ali na frente você vai precisar. Então eu acho que conhecimento nunca é demais. E aí, quando eu escuto alguém falar assim, cara, perdi meu tempo. Cara, a gente nunca perde tempo, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa. E aí, isso é uma expressão muito. Cara, é idiota você falar isso. É uma coisa que é meio óbvia. Tal, mas, cara, a gente muitas vezes se pune de achar que tomou uma decisão errada. E na hora dói, né? Quando você vê que você fez uma cagada, você fala assim, nossa, cara, como que eu, né? Como que eu caí nessa daqui? Mas é uma forma de você entender que por aquele caminho não dá. A gente fez uma ação de marketing uma vez que foi um fracasso, cara. Assim, não vendeu nem. A gente criou um produto específico, uma ação, e não vendeu nada. Não vendeu nada, cara. Desse produto, vendeu outros. Mas do produto específico que a gente criou, foi uma ação, se eu não me engano, foi Dia dos Namorados. E, cara, em vez de ficar triste, eu fiquei alegre, assim. Até minha mãe, que é minha sócia, perguntou: pô, você tá feliz? Eu falei, tô, já descobri que assim não vou fazer mais. Então, esse erro eu não vou cometer mais. Então, de uma certa forma, assim, tem que olhar o outro lado do negócio, né? E aí são coisas que só a prática, né, vão te dar. Quem acha que vai estudar, que vai fazer um mestrado, que vai fazer um MBA, e a partir dali você é especialista, mega, ultra power, meu amigo, não é assim que funciona, né? Acho que partindo do ponto do curso, do MBA, de uma faculdade, do conhecimento que você busca numa consultoria, ele vai te ensinar um caminho, né? E aí você decide o quão você vai aprofundar nesse caminho ou não. Tem um ponto bacana, acho que você colocou, à medida que você vai dando seus exemplos, você está sempre falando de uma rede de relacionamento, né? Seja no núcleo da empresa, seja com teus sócios e seja com o mercado. Um outro ponto que eu acho que é bacana discutir também é como que, de alguma forma, né, André, o próprio MBA também vai conseguir agregar a tua rede de contato. Né? Até mais tarde, mas Com certeza. Bem lembrado. passou o Gustavo aqui, que foi aluno também, acabou se aproximando de você. E é interessante mencionar assim, muitas vezes o contato, a parceria, ela pode literalmente começar quando você menos espera. Um exemplo, num trabalho que você está fazendo, alguém te abre os olhos para alguma coisa, dali pode surgir um projeto, pode surgir também uma parceria. E isso é interessante, literalmente, né, André, sair um pouco da nossa zona de conforto. Ouvir realidades e exemplos muito diferentes. Talvez uma das grandes vantagens, se vocês pegarem o corpo docente aqui de professores, nós temos, além de professores em que, obviamente, tem uma carreira acadêmica, mas sempre com pé também para tentar trabalhar a aplicabilidade, nós temos, por exemplo, a professora Renata Andreoni, que foi professora do André, que é professora lá do IBMEC, no Rio de Janeiro. Tive aula com Isso, tem o Johnny também, que entrou agora para discutir a perspectiva de Market Analytics, ele é um consultor internacional, já trabalhou na Coca, na Nielsen, uma série de outras empresas. E o Ciro também, o Ciro Rocha da Henrique também é um dos professores, o professor Carlos Costa também, que trabalha com mídia, é CEO também, está aqui com a gente no curso. Mas, ao mesmo tempo, você vai começar a verificar que você está fazendo contato com essas pessoas. Você está fazendo contato com os professores que podem te notar, dali pode surgir uma consultoria, e o MBA, de alguma forma, vai agregar pessoas com interesses em comum. E isso tende, obviamente, a maximizar seu aprendizado. Está todo mundo tentando olhar, de fato, esse mesmo ponto. Como é que isso impactou, André, para você vivenciar um pouco essa realidade do MBA? Cara, eu sou um geminiano nato, assim, eu converso pra caramba, né? Falo demais. Então eu faço amizades muito fácil, né? E aí eu nunca acho que trocar ideias é demais. Você citou o Gustavo. O Gustavo é um cara que entende muito de marketing,
tem formação em publicidade e ele já trabalhou na área de alimentação. E num determinado momento ele já não estava na empresa dele e pós, né, a gente ficou amigo a partir da pós e a gente chegou a desenvolver um projeto junto. Então, assim, a gente acabou ainda, né, não dando sequência, mas que nada mais foi do que um relacionamento. Eu não conhecia o Gustavo antes da especialização, como eu não conhecia outros colegas de especialização que se tornaram amigos e, sabe, a gente ainda mantém um grupo onde a gente, pô, tô precisando, tem uma indicação para tal coisa e a gente sempre se fala lá para indicar bons profissionais e assim se constrói uma relação. Dentro de um MBA, eu penso que ali não é qualquer um que se dispõe a fazer uma especialização, ainda mais se tratando de um viés estratégico. Então, assim, ali você não vai ter, assim, resumindo, né? Não tem ninguém ali bobo, né, cara? São pessoas que já estão ali, de certa forma, evoluídos, né, profissionalmente ou pessoalmente, e estão ali buscando um outro viés. Vi que o Lúcio entrou aí. O Lúcio, a gente fez especialidade, trabalha perto da empresa, está sempre lá almoçando, a gente sempre troca ideia. Ele está trabalhando numa empresa de turismo e assim, se um dia eu precisar de alguma coisa, eu sei que o Lúcio tem ali o conhecimento na área de turismo, da mesma forma que ele viaja, né, a trabalho e aí de repente ele está lá conversando com algum executivo da empresa dele e para falar, tem uma empresa lá em Goiânia que é franquia e num casamento desse a gente pode abrir uma franquia em Fortaleza, sei lá, sabe, um exemplo bobo, mas que faz todo sentido. E aí eu sempre gosto muito de usar essa expressão. Tem coisas que a gente fala que às vezes parecem clichês, né? Mas não é. Então, quando a gente trata aí ninguém vai sair, vai tirar o final de semana para estudar, para não prestar atenção. Então, vão estar ali pessoas dispostas a discutir estratégias, discutir ideias, e ainda tem, né? Porque assim, não vamos ser hipócritas, né? Tem aquele dia que você tá ali desanimado, cara, numa preguiça de assistir a aula, mas você estando ali sempre em contato, conversando, você tá ali alinhando ideias, pensamentos, ideias de negócio, e numa dessas sempre pode sair ali alguma coisa positiva ali no sentido profissional ou até pessoal. Acho que pegando também o que você falou, né, um pouco desse relacionamento, diretamente está falando também do marketing como implicação em outras áreas. Tem um ponto que acho que é interessante até para destacar. Muitas vezes, quando a gente acaba fazendo o MBA, existem, entre aspas, né, disciplinas engessadas. De alguma forma, o marketing, eu pegando o gancho do que o André falou, que é a minha área, digamos, de interesse, a qual eu tenho mais lecionado, que é você pegar tendências, sejam elas digitais ou não, mas é trabalhar, por exemplo, com a tomada de decisão por meio de dados, né? Isso se torna talvez o grande segredo, né? Você simula cenários com os dados para depois você levar isso a campo. Acho que talvez seja uma das principais contribuições. E é um pouco do que o André está falando, que a realidade dele como empresário, que a dor literalmente cai no bolso, né, André? Tem esse impacto grande aí. O que a gente tentou fazer no MBA de marketing estratégico, que estão com as inscrições abertas agora? Além de, obviamente, todas as disciplinas que estão já previamente disponibilizadas, tem 3 workshops ali, em que o objetivo é pegar o que estiver acontecendo naquele momento, que podem ter tendências, podem ter realidades diferentes, em que a gente consiga adaptar uma discussão ao contexto. Então, ao mesmo tempo, como o André falou bastante, se manter atualizado, além de, obviamente, você já está fazendo toda essa discussão alinhada com o objetivo de tornar o marketing, de fato, diferencial, que tem um diferencial na tua empresa, é também que você tenha disciplinas em que elas são totalmente mutantes, no sentido bacana da palavra, de falar assim, o que está acontecendo? Vamos jogar para dentro do conhecimento. E esses próprios workshops que a gente está falando também, podem ser trabalhados com a perspectiva, por exemplo, de marketing analytics, data science, então é tudo como forma de melhorar a tomada de decisão. E é interessante compartilhar com vocês um pouco a experiência que nós tivemos aí com o André, justamente com a empresa dele. Nós, no determinado momento, né, até se puder compartilhar com a gente, em geral, quando a gente chega no empresário, tem que tomar muito cuidado com aquelas afirmações que são verdades absolutas, dizendo assim,
todo empresário tem que, toda empresa precisa trabalhar com influenciador, é o que está dando certo, ou toda empresa tem que investir com mídia social, porque senão ela está fora do jogo. E é interessante que você, né, André, você teve várias experiências de falar, não, peraí, o que, que o mercado está dizendo, mas deixa eu olhar para minha realidade, deixa eu medir. Se isso aqui está me dando dinheiro ou não? Puder contar um pouquinho, pessoal, essa experiência também, André? Eu tive, porque acaba que assim, ó, o Bistrô ele abriu em 2000, o Bistrogonoff, né? Então, assim, quando a gente saiu da feira para se tornar Bistrogonoff, foi em 2012. E aí a gente pegou o início ali do Instagram, né? Então, cara, o Instagram era Deus no céu e o Instagram na terra, né? Então, uma resposta errada ali para um cliente, uma reclamação, cara, gerava assim um estresse louco, uma repercussão e tal. Só que nós estamos numa era de que eu tô chamando essa era agora de desinformação, né? Porque você lê tanta coisa, cara, que você já não sabe mais o que que é verdade e o que que é mentira. E aí, isso é muito delicado, porque a gente pegou a época de influenciadores, a gente teve um parceiraço, que foi o Rafael Magalhães, né, do Precisava Escrever, que ajudou muito a gente, assim, para a gente ficar conhecido. A gente ficou conhecido com o Rafael. Então, assim, a gente é muito grato a ele, a isso. E a gente já tentou também outros influenciadores, não tão grandes quanto ele. Ele tem hoje, na época ele já tinha quase 2 milhões de seguidores. Hoje ele já deve ter quase 4, se eu não estiver enganado. E só que o que que acontece? Existem duas perspectivas, né? A gente até comentou de certa forma isso daí antes, porque existe a perspectiva lá do caixa, né? Que é, cara, quanto isso está me dando de lucro, quanto que isso está me dando de resultado, e quanto que a minha marca está sendo mais conhecida ou não. Então, eu acho que nas experiências que a gente teve com influenciadores, aí citando propriamente o Rafael, do Precisava Escrever, cara, em termos de conhecimento de marca, assim, das pessoas conhecerem mais, foi excelente, cara, foi excelente. Foi um trabalho muito bom que a gente fez. A gente teve um ganho de seguidores muito bom, mas o network, assim, cara, eu comecei a. Parece que o Rafael, ele ajudou a gente a conectar as tribos, assim, sabe? Então tinha ali uma turminha X que alguém conhecia, que já tinha ido, ou já tinha pedido delivery. Então a gente sentiu isso daí. E aí é claro, né? Eu tô falando aqui algo que a gente sentiu sem um dado específico. A gente sentiu o reconhecimento com o movimento de salão e tudo mais, mas a gente ainda não tinha essa perspectiva de medição de dados. Então a gente não podia afirmar de fato o quanto estava vendendo mais ou não. E aí, se eu já tivesse a ideia de medir os dados, eu com certeza ia ver algo que eu vi com o feeling, né? E ter decisão no feeling, nada é quase a mesma coisa. Então, assim, eu percebia que quando a gente fazia alguma ação com o Rafael, a gente tinha um boom de gente postando, de pessoas, virava o status mesmo. Se a pessoa ia, pô, era legal, bistrogonofe, restaurante especializado, estrogonofe, não sei o quê. E aí dava um boom de venda ali 2 dias. Um dia, 2 dias, 3 no máximo. E aí o negócio caía. E aí eu fui começando a parar e falei assim, cara, mas se toda vez eu tiver que pagar, e aí o Rafael, como ele era um cara famoso, conhecido, não ia ficar barato, né? Então não dava para eu ficar pagando o Rafael de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Bem no começo do bistrô, a Danila Guimarães também postou, ajudou a gente demais, sou muito grato a ela por isso. E assim, mas não dá, cara. Como é que você vai dispor de uma verba de uma empresa que está começando, dispor de uma verba de marketing para pagar um influenciador ali para divulgar para você? E aí, o que mais acontece com a gente até hoje é mensagens de pessoas que mandam direct para a gente, falando: Ó, eu sou analista de tráfego, eu sou gestor de redes sociais, eu tenho uma agência de publicidade, ou não necessariamente agente de publicidade, mas uma empresa especializada em otimização de resultado e tal. Cara, e todas elas, né, quando eu pergunto especificamente assim, cara, e tem propostas legais, sabe? Tem propostas às vezes muito interessantes. Vamos fazer uma ação assim, assada, a gente faz uma parceria, chama não sei quem e divulga, aí você dá um desconto para quem é credenciado pro. Cara, assim, tem várias ações legais. Só que quando a gente pergunta como é que a gente vai medir se está funcionando ou não, cara, a maioria trava. Porque, né? Então, assim, marketing por marketing, cara, a gente chega aqui, poderia chegar na live aqui e contar um monte de mentira, né? E falar, tá tudo certo, eu acabei de comprar uma Ferrari
e pô, tô vendendo estrogonofe pra caramba e tal. Não é. Então, assim, marketing por marketing, você faz as pessoas acreditarem. Dependendo se você for um bom vendedor, um bom apresentador, né? Você consegue fazer isso. Mas medir o resultado mesmo é onde a gente pegava no pé das pessoas. E hoje, dentro do grupo, a gente a gente conversa muito sobre essa informação. Cara, vamos entender aqui o que. Vou te dar um exemplo que meu sócio me deu hoje. Um pet shop, por exemplo, né? O pet shop ele tem o serviço de buscar o cachorro em casa para tosar, certo? E se não fosse um cara com muita inteligência e experiência, como o pessoal do grupo tem pessoas muito competentes para fazer isso, talvez só ia descobrir isso aí no feeling com muitos anos. O interessante não é o cara ligar para o pet shop buscar o cachorro para ele tomar banho, né? É ele levar lá, porque quando ele está lá, ele entra na loja. E quando ele está dentro da loja, a probabilidade dele comprar alguma coisa, ou o vendedor abordar e conseguir vender algo, é muito maior do que quando ele está só lá na casa dele. Ó, vem buscar meu cachorro aqui, vai a motinha lá, né? Toma o banho e tal, então e perde o cliente. É basicamente como funciona o delivery de restaurante também. É muito melhor para mim, não que a gente faz, nosso delivery é bom, graças a Deus, mas interessante seria a pessoa ir lá conhecer, porque ela vai ver a experiência de ter um fast food, de estrogonofe, enfim. Então a gente vê muito que essa parte de influenciador, de Instagram, essa divulgação, qualquer ação de marketing, na verdade, sem a perspectiva de, cara, deixa eu medir o resultado aqui para conseguir tomar a decisão. Outro exemplo, totem de pedidos, né? O McDonald's é, fez um estudo e ele provou lá que aqueles totens de autoatendimento vende mais do que o atendimento com a pessoa. A pessoa está vendo as imagens ali na frente dela, no touchscreen, e ela acaba consumindo mais, né? Então, assim, alguém testou, né, um dia, e alguém mediu esse resultado para provar e falar, ó, põe os totens, que os totens vão vender mais, vai ter um incremento de faturamento em relação ao atendimento. Então, eu acho que toda e qualquer ação que você vai fazer hoje em rede social, se você não tiver um mínimo de controle do resultado, cara, eu acho que é um tiro no escuro, assim. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado e você vai ficar se culpando, achando que você fez o negócio errado, quando na verdade você não teve nem como medir se o resultado foi bom ou se não foi. É interessante que essa medição, você pode pegar a perspectiva comportamental, aí você pode pegar no nível da empresa, nível do usuário, e é legal, assim, da tua experiência, você acaba, de alguma forma, aplicando na sua realidade. Isso eu acho que é o mais fácil. E, obviamente, você vai também abrindo um pouco a... O João Ricardo perguntou um pouco aqui como é que as empresas, e até mesmo você, André, né, como empresário, como é que você visualiza a chancela da universidade aí no currículo desses profissionais aí? Cara, eu, assim, é óbvio que é uma chancela muito, muito importante, né? É uma chancela que eu gosto de usar, porque eu falo, ó, eu fiz MBA lá na UFG, eu participei de eventos dentro da MKT. E aí, assim, João, independente da universidade, vai muito de acordo do interesse de quem está fazendo qualquer curso. Você pode pegar um cara que faz na faculdade lá dos Cafundó do Juda, que ele paga lá R$ 50 a mensalidade, mas se o cara for um cara inteligente, que se interessa, que é esforçado, que consegue chegar lá para mim. O exemplo melhor, se chegar um cara lá da UFG ou da Católica, que seja, e me fazer uma proposta de uma ação, um plano de marketing, onde ele não vai medir o resultado, chegar um cara de uma faculdade menor e falar que tem um plano de marketing que ele vai conseguir medir os dados, cara, isso aí acaba ficando secundário. Então, assim, ó, o plano de ensino de cada universidade é muito importante, obviamente, mas eu acho que ele sozinho, ele não, do meu ponto de vista como empresário, ele não quer dizer nada, né? Então, assim, ó, o cara que, pô, e aí eu tô falando isso, Ricardo, não é nem minimizando o trabalho da universidade, né, como um todo, mas a chancela é importantíssima, mas se você não se garantir na hora de uma proposta, na hora de um tete a tete ali com o empresário, não faz sentido nenhum,
né? Eu, particularmente, eu fiz MBA dentro da UFG e eu tenho muito orgulho disso, cara, porque eu acho que eu consegui aproveitar muito bem. E aí, assim, não querendo puxar saco ou nada, mas o ADMKT mesmo é um grupo independente, né? Então, assim, ó, a universidade não vai cobrar ali dos professores, ó, vocês têm que correr atrás de criar programas paralelos e criar incentivos para que o aluno, para que a nossa chancela aumente. Então eu acho que vai muito do que o cara faz. Chegar lá um currículo para mim do FG, pô, legal. E aí, o que você fazia lá dentro? Não, eu só formei mesmo e estou procurando emprego. Cara, agora os caras chegarem e falar, não, eu participei de um grupo independente, a gente fez vários cursos, participamos de palestra, a gente fez pesquisas para análise de dados, numa pesquisa idiota que seja, cara, mas que tenha efeito, porque a prática é muito importante nessa hora. E aí eu acho que isso sim é a maior chancela. Então, um currículo UFG, um diploma de MBA da UFG, com um plano de marketing, uma proposta bem apresentada para a empresa, cara, aí assim, a chance de dar errado é muito pequena. E é legal, assim, eu particularmente fico bastante feliz de feedback, né, de vários alunos que passaram pelos cursos e de fato tem impacto, né? Nós temos alguns alunos nessa turma mesmo, a primeira do marketing, que é de marketing estratégico, que efetivamente na seleção, por estarem fazendo MBA dentro de uma universidade pública de qualidade como a FG, efetivamente fez um diferencial. É legal ver esse retorno. E aí, André, só uma pergunta, acho que é legal da Aisha, que é aluna também aqui do curso, para a gente já encaminhar para o encerramento aqui. A gente traz essa discussão muito, muito forte agora, né, pensando nessa perspectiva, e novamente deixar isso bem claro, pessoal, o marketing não pode ser visto isolado, ele tem que ser fronteira com alguma outra área. E ela pergunta que em tempos de pandemia, o que o consumidor, né, que acaba frequentando o mesmo estabelecimento, menos a loja física, vamos pegar no teu caso, né, porque você tem 2 unidades em Goiânia e obviamente também atende muito aí pro aplicativo. Como é que acaba chamando a atenção do cliente? É legal ver um pouco essa perspectiva, porque necessariamente, se você vai para que acaba sendo a saída, né, André, de muitos restaurantes, eu vou vender num aplicativo. Só que ali o seu concorrente está literalmente do lado de você. Na hora que você arrasta assim, está o concorrente do lado. E aí você tem que montar a estratégia. Na loja física, por assim dizer, você acaba tendo muito mais controle daquilo que você está tentando moderar para ter impacto para o cara consumir mais e por aí vai. E aí você, como empresário, como é que foi essa perspectiva, né? Que você tinha as lojas físicas e, obviamente, o impacto do aplicativo, vê a pandemia, fecha o físico, vai para o digital, e agora você tem que tentar de novo balancear os dois. Como é que está isso para você? A gente ainda está num processo, né, de equilibrar isso aí, porque realmente, assim, eu digo que o iFood ele avançou aí 5 anos que ele avançaria no mercado se não fosse a pandemia. Talvez até mais. Então, assim, a gente conseguiu. A gente nem sofreu muito, cara, para ser bem honesto, porque a gente sempre trabalhou muito o delivery, né? É onde eu falo que o erro ele nunca é demais, assim, sabe? Ele te ensina alguma coisa. Lá atrás, no primeiro ponto comercial que eu tive, eu errei um pouco no ponto e fiquei dependendo muito do delivery. Pô, errei, né, cara? Errei, mas foi com um know-how do caramba, porque quando veio a pandemia agora, eu não sofri nada. Então, tipo assim, aumentou demais o volume e pra gente não foi uma alteração assim, sabe? Nossa, cara, nós vamos trabalhar muito mais. Cara, continuou normal, sabe? Assim, aumentou a demanda, a produção, a compra de embalagem, sofreu um pouco ali com a entrega de alguns insumos, que foi meio natural para todo mundo, mas foi tranquilo. E aí agora a gente está passando o processo de reequilibrar isso. Então, assim, tá oscilando, né? Porque até o final do ano passado a gente achava que, né, estava caminhando para o fim. Aí, de repente, vem uma outra onda do Omicron. Então, assim, eu acho que esse processo ele vai ser natural, como de home office, de uma forma geral também, né? O home office, o mundo online, ele facilita muito o processo, mas algumas coisas precisam ser feitas ainda pessoalmente. Então, a gente hoje tem se preparado
em termos de operação, de colaboradores, para receber os clientes novamente. A gente já está vendo, assim, eu estou vendo um movimento muito forte, né, nesse começo de ano. Começo de ano que eu digo de fevereiro para cá, logo depois dessa onda ter diminuído. Movimento no salão nosso, assim, muito cheio, muita gente chegando. A gente ainda está com algumas limitações de mesas, né? Que foram impostas aí pelas restrições de vigilância. E assim, eu te falo que se tivessem mesas, as pessoas sentavam e ficaria cheio todo dia. Isso é muito bom. E dá um calorzinho assim no coração, porque diante de um cenário político, né, que esse ano é de eleição, cenário econômico, inflação, perceber que realmente o mercado tem um potencial de estar aquecido aí no curto prazo é muito bom, sabe? É muito bom perceber que não vai ficar aquele negócio morno igual em alguns momentos a pandemia aconteceu, né? Então, assim, eu estou muito animado, eu estou muito satisfeito. Quando você fala o Ricardo fala do concorrente que está ali dentro do aplicativo, né? Eu acho que eu vou deixar uma reflexão aqui. Eu acho que um restaurante ele vende o quê, cara? Comida, né? Onde que você vê a comida que você vende? No cardápio. Então, eu acho que tudo começa pelo seu cardápio. Então, se o seu cardápio é autoexplicativo, tem as fotos adequadas, o preço está adequado à região que você está inserido, ele quase que se vende sozinho, né? O trabalho nosso enquanto trabalhadores lá dentro do atendimento, dentro da cozinha, nada mais é do que tirar o pedido para o cliente, orientar o cliente, gerar o cupom fiscal. Então, isso gera ali todo um processo que fica rápido. O cara olha, tá fácil de entender, o preço é justo daquele cenário ali de localização. Geralmente ele pergunta assim, demora muito, tem dica algum prato, alguma coisa, aí do lado do material humano, que é onde a gente consegue fazer uma venda, meus meninos lá no atendimento conseguem oferecer uma sobremesa, uma salada, uma bebida e aumentar o ticket médio. Então, assim, a gente consegue ali nesse tete-a-tete dar um up. Mas quando se trata do mundo online, a gente tenta fazer isso de forma mais objetiva, né? Então, o cara entra dentro da nossa marca, eu acho que a nossa marca, aí vou dar os créditos do Ciro, né, da Enredo, porque eu acho que a nossa marca é uma marca chamativa, bem feita, muito bem estudada e bem feita. Não foi eu que fiz, tá? Tô dando crédito para quem fez. E quando a pessoa entra dentro do restaurante online, o cardápio está claro, existem itens promocionais, existem fotos. Então, acaba que, assim, o melhor diferencial é aquilo, né? O simples é o novo sofisticado, né, cara? Então, eu acho que se eu tentar ser um objetivo e resolver o problema do seu cliente, as suas chances de sucesso aumentam muito. Bem, então, André, muitíssimo obrigado aí, cara, por ter aceitado o convite para a gente poder bater esse papo aqui. Fico particularmente como professor e como servidor da universidade muito contente em saber que a tua trajetória passou por dentro da Universidade Federal de Goiás e que de maneira forte também tem impactado você ter feito o MBA em Marketing aqui com a gente. Desejo ainda mais sucesso aí no Bistrô, como você falou, na Bistrogonoff. Aproveito para sugerir para todos que não conhecem, @Bistrogonoff, para vocês seguirem, conhecerem. A avaliação está em quanto lá no iFood, André? No 4 ponto? A gente está no 4.7 o mês que eu olhei. Então... Agora eles mudaram, agora vai ser de 0 a 10 a escala. A gente está ali acima do 9 um pouquinho, ficou mais criterioso, ficou legal a avaliação. Isso é ótimo. Então, muito obrigado aí, André. O André é parceiro, geralmente ele contribui muito com as aulas também, com os exemplos. É um dos empresários que eu tenho muito prazer de ter muita acessibilidade para trocar informação, como avaliador, tudo que precisar. Então, fico muito contente, André, ainda mais sucesso. E convidar todos vocês, pessoal, ao longo deste mês nós vamos fazer outras ações aqui no perfil e em todos os outros canais da MKT, conforme divulgar esse projeto, que eu particularmente tenho bastante orgulho, me dedico bastante, que é o MBA em Marketing Estratégico. Se quiser saber mais, quiser conversar diretamente comigo, para poder te falar um pouco mais da influência. O André também
tenho certeza que está aberto aí, se alguém quiser trocar uma ideia, para não ter o meu viés aí como coordenador e professor, se realmente valeu a pena, o que, que ele aprendeu, o que, que valeu a pena e não, porque tudo também tem pontos positivos e negativos, também está à disposição. Muito obrigado, a gente vai se encontrando até a próxima então, André. Eu agradeço, Ricardo, a oportunidade. Faço questão também de deixar as portas abertas do Bistrô para quem não conhece, quiser conhecer. Quiser trocar uma ideia comigo, particularmente, eu posso mostrar algumas estratégias que eu adotei. E recomendo, né, cara? Recomendo muito, acho assim, que foi de grande valia para mim, em termos de visão. Então, assim, cara, não tenho palavras aí para agradecer o apoio, porque eu acho que o apoio é mútuo. Então, agradeço, me coloco à disposição aí e sucesso para todos nós. Tá. Pessoal, então, muito obrigado a todos que puderam participar aqui. Fique à vontade para chamar no direct para a gente poder conversar. E também, se você achar que o conteúdo, a nossa discussão aqui foi relevante, passar também, encaminhar para os seus colegas, para os seus contatos verificarem também. Fiquem bem, se cuidem então e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.